Eleitoral com o Dr. Baraúna. As eleições têm suas datas previamente determinadas. E nesse bloco do programa Giro Estadual de Notícias, o nosso advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Fernando Baraúna, vai explicar quais são as principais datas do período eleitoral. Você vai aprender tudo sobre o calendário eleitoral e como cada evento deve acontecer. Pois é, e mais uma vez estamos recebendo aqui no Giro Estadual de Notícias o especialista em Direito Eleitoral, Dr. Fernando Baraúna. Muito bom dia, Dr. Baraúna, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou sim, Carlos. Bom dia. Bom dia. Dr. Fernando Baraúna, olha só, as nossas eleições aqui no nosso, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, ele é caracterizado por um eleitorado com a maioria de mulheres, né? E na maioria das vezes, na grande parte das ocasiões, homens são eleitos, né? Aqui no nosso estado. E na maioria das vezes também, a gente está percebendo, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas só que a nível nacional, o quanto que está existindo agora uma pluralidade, né? Diversidade são os pré-candidatos, homens, mulheres, negros, o público trans também. Muitas pessoas estão se candidatando e cada partido tem a sua cota, ao que tudo indica, para esses públicos, né? Que antes eram os públicos desassistidos, os que não se sentiam representados, né, nas urnas aqui no nosso país. Agora eu quero saber do senhor uma coisa: como que o senhor pode explicar para a gente como que funciona essa questão da distribuição do financiamento para esses partidos e também para esses pré-candidatos, né? Os negros, as mulheres, o público LGBT também. Como que funciona isso, doutor Baraúna? Então vamos lá, cara. Primeiro nós temos que se encontrar na história, né? O voto feminino, ele só foi instituído no Brasil em 1932, né? Então, as mulheres na política, elas não têm 100 anos, né? A partir da Constituição de 1988, praticamente foi o marco do fim do voto censitário, né? Que tinha aquelas questões que só podiam votar homens, que tinham patrimônios, que eram alfabetizados, e com 88, abrindo todo esse leque de direitos fundamentais, né, todo esse público foram visíveis nos processos eleitorais, né? Tanto é que o analfabeto conquistou o seu direito a voto a partir de 1988. Com esses movimentos sociais e essas políticas sociais afirmativas, trouxeram essas pessoas que estavam à margem da política e à margem da sociedade para dentro da política. Com o fim do financiamento de empresas privadas nas campanhas eleitorais, as nossas eleições ficaram financiadas praticamente com recurso público. Então, a gente pode dizer hoje que o nosso processo eleitoral ele é financiado 99,9% com recurso público. E nessa ideia do recurso público, né, tem essa questão da isonomia. Então, as pessoas também têm que participar, ter preferência, ter acesso a esses recursos públicos, né? Com a cota feminina, que a gente fala de cota feminina, que é um erro, né, que são as cotas de gênero, seria 30% mínimo de um gênero e 70% máximo de outro gênero. Foi se discutido o seguinte: se o recurso é público, né, então esse recurso tem que ser dividido em partes iguais, né? Então, se eu tenho 30% de candidaturas femininas e 70% de candidaturas masculinas, esses recursos públicos eles têm que ser divididos nessa proporcionalidade, né? Então, se o partido recebe recurso público, ele tem que fazer essa divisão. E quando for privado, por exemplo, doutor Baraúna? Tá, e quando for privado, é o seguinte: quem é que pode doar em campanhas públicas, né? São as pessoas naturais, são as pessoas físicas, né? Que eles têm até uma cota mínima de participação, até 10% do rendimento bruto
do imposto de renda do ano anterior, e ele faz essa doação diretamente ao candidato. Aí é uma preferência do eleitor, né? Aí não envolve recurso público. Como tem essa questão dessas cotas e de gênero, né? Foi levado até o Supremo Tribunal Federal dizer o seguinte: se o recurso é público, então nós temos que dividir nessas questões, nessas bases já pré-definidas. Porque é o seguinte, porque pode ter em determinados estados ou municípios, nas campanhas municipais, pode ser o inverso, pode ter 70% de candidaturas femininas e 30% de candidaturas masculinas. Nunca pode ser menos do que isso, não pode ter 100% de candidaturas femininas e nem 100% de candidaturas masculinas. E aí, nas eleições municipais de 2020, o Supremo Tribunal, o TSE, e depois o Supremo Tribunal Federal decidiram o seguinte, que as candidaturas negras também deveriam ser beneficiadas com esse recurso público, né? Também dentro da sua proporcionalidade. Então, nós temos aqui duas questões. O recurso público vem, que é destinado pelo FEFEC e pelo fundo partidário, vem para os partidos para o financiamento das campanhas eleitorais. Nesse bolo, o partido político vai decidir, quem decide quem vai receber, quem vai ser beneficiado desses recursos, é o partido político, não os candidatos. Então, se o partido A encaminha recursos públicos do FEFEC e do fundo partidário para um partido A do Mato Grosso do Sul, esse partido A ele vai ter que separar esses recursos em partes proporcionais a candidaturas femininas e candidaturas masculinas. Desse universo de candidaturas masculinas e femininas, né, também vai ter que fazer um outro rateio para identificar quantas candidaturas negras eu tenho nas candidaturas masculinas e quantas candidaturas negras eu tenho nas candidaturas femininas. Então, se eu tenho 30% de candidaturas negras masculinas, esses recursos que vão ser encaminhados para candidaturas masculinas, eles terão que ter um outro rateio de 30% destinado para as candidaturas negras. E assim também para as candidaturas femininas. Se eu tenho 30% de candidaturas femininas e recebi 30% do recurso público para as candidaturas femininas, eu vou pegar esses 30% e vou fazer um outro rateio. E aí, se eu identificar que eu tenho 20% de candidaturas negras femininas, eu vou pegar esses 30% que foram destinados às candidaturas femininas para as candidaturas negras. E quem que vai decidir qual ou quais candidatos que irão receber esses recursos? É o partido político. Vai ser o partido político que vai identificar assim, olha, o Carlos vai receber aqui porque ele tem chance, tem condições de ganhar, ele puxa voto, ele vai trazer maior contribuição para a legenda, então a gente vai investir na candidatura do Carlos. E aí não tem o que os outros filiados, o que os outros candidatos podem fazer para que seja de forma diferente. No caso, agora com essas coligações, isso muda alguma coisa, doutor Baraúna? Muda. Porque, seguinte, como foi nas eleições municipais passadas, como foi novidade, o que aconteceu na maioria das vezes? Os partidos encaminharam esses recursos financeiros para os cargos majoritários. Né? Então, em vez de eles encaminharem para os diretórios municipais, eles encaminharam diretamente para os candidatos majoritários. Então, tinha candidatos que eram homens e tinham candidatas mulheres. Né? Nessa divisão... Doutor Baraúna, está me ouvindo?
Tivemos um probleminha técnico, perdemos a conexão, mas a gente já vai tentar retomar novamente o contato com o Dr. Fernando Baraúna, especialista em direito eleitoral, trazendo algumas informações a respeito do calendário eleitoral para você, ouvinte aqui do Giro Estadual de Notícias, ficar por dentro do que acontece. Já conseguimos retomar o contato. Fernando Baraúna, tá me ouvindo bem, doutor? Sim, sim. Pois é, nós paramos justamente nessa parte da coligação, né? Isso. Então, nas eleições passadas, eu fui encaminhada diretamente para os candidatos majoritários, né? E na majoritária existe a possibilidade de coligações. Não existe mais possibilidade de coligações nas eleições proporcionais. E o que a lei fala? Principalmente para as candidaturas femininas, né? Os recursos financeiros, os recursos públicos destinados às campanhas femininas, elas podem fazer dobradinhas com as candidaturas masculinas, desde que seja para benefício próprio, né? Então, ela pode, nessas eleições gerais agora, uma candidata para deputado estadual, ela pode fazer uma dobradinha com um candidato masculino para deputado federal. Ela pode usar os recursos públicos que forem destinados a ela, desde que essa dobradinha seja para beneficiar a candidatura feminina, para evitar as conhecidas campanhas laranjas. Sim. Né? E aí, o que aconteceu? Aí só para fechar. Sim. Aí, como as candidaturas, como as coligações não existem mais para as candidaturas proporcionais, as candidatas e os candidatos majoritários, eles fizeram a seguinte lógica. Eu sou do partido A, estou coligado com o partido B e C, eu recebi recurso público para minha candidatura, mas eu tenho que passar uma parte desse recurso financeiro para todos os outros candidatos e proporcionais. Por quê? Porque eles vão me ajudar na minha campanha, né? Então, aí o partido A, que recebeu recurso do partido A, ele também disponibilizou parte desse recurso para os candidatos proporcionais do partido B, C e D, né? Porque ele tinha que fazer isso, ele tem que fazer isso porque ajuda diretamente a sua candidatura. No caso, esse financiamento, doutor Baraúna, é justamente para poder dar um suporte e até mesmo, talvez, incentivo, né? Já que muitas vezes, como eu trouxe, abri a sua participação aqui no Giro, foi justamente por essa questão. Nós temos um eleitorado com a maioria, né? A maioria de acordo com o último levantamento do TSE e também, baseado nos dados aqui do TRE de Mato Grosso do Sul, a maioria do nosso eleitorado é um público feminino. E muitas vezes esse financiamento é justamente para poder estar aí dando aquele suporte para aquele incentivo, vamos dizer assim, para aquela pré-candidata, para aquela candidata, né, que se sente aí desprestigiado, vamos dizer assim. Isso daí é uma política afirmativa para compensar esses anos todos que as mulheres ficaram fora Sim. do processo eleitoral, né? E não existe, num país capitalista, não existe uma campanha eleitoral gratuita, né? O dinheiro faz parte do processo eleitoral, faz parte da campanha, né? Se você é um candidato que não tem possibilidade nenhuma de recurso financeiro, é muito difícil, praticamente quase impossível, você ser conhecido pelo eleitorado e ser eleito. Então, o dinheiro, né, ele faz parte, né? Ele faz parte das eleições, né? Então, como a maioria, né, até então, eram candidaturas masculinas e todo o recurso, toda a estrutura partidária era direcionada para as candidaturas masculinas, e nesse ponto os partidos não se autorregulamentaram, né, não trouxeram uma democracia partidária para dar acesso a estrutura partidária para as candidaturas femininas, né, coube o judiciário definir. Assim, olha, já que é recurso público,
divide-se em partes proporcionais esse recurso, tanto para as candidaturas femininas quanto para as candidaturas masculinas. E aí as mulheres começaram a ter parte desses recursos, né, garantidos para as suas candidaturas. Porém, não são para todas. Isso vai definir quem vai ter acesso é o próprio partido político e que vai decidir essa distribuição, né? E aí eu quero chamar a atenção que já foi já levantaram uma polêmica dias anteriores, né, dizendo o seguinte, que são para as candidaturas femininas e masculinas. Então, aí não entraria, né, os LGBTQ+, né, que é mais, né? Por quê? Porque não é feminino e nem masculino. O que a lei diz é o seguinte, que é do gênero feminino e do gênero masculino. Vai depender, né, como que o candidato ou a candidata se reconhece. Se ele é do sexo masculino, mas se reconhece como do sexo feminino, ele vai competir nas cotas das campanhas femininas. E vice-versa, se é uma candidata do sexo masculino feminino, mas se reconhece como masculino, essa candidatura vai ser masculina e vai concorrer nessa cota masculina. Isso é bom sempre deixar claro essa parte. Muito bom, conversamos com o Dr. Fernando Baraúna, especialista em Direito Eleitoral, aqui no nosso quadro, discutindo o calendário eleitoral no Giro Estadual de Notícias. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Dr. Baraúna. Voltamos na próxima segunda-feira. Um abraço, Carlos. Um abraço, até a próxima segunda-feira. Agora são 8h06. Vamos para o intervalo comercial e daqui 4 minutos nós já estamos de volta com mais informações para você. As principais